Olá pessoal, mais uma vez aqui com a nossa série de vídeos curtos com dicas de Lightroom e de Photoshop. E nesse vídeo a gente vai ver como fazer uma conversão em preto e branco utilizando uma camada de ajuste de PB. É um recurso extremamente simples e útil do Photoshop. As camadas de ajuste, elas permitem tratamento não destrutivo e esse normalmente é o melhor caminho a se seguir. Ser o menos destrutivo possível. Antes da gente ver o vídeo, eu vou pedir para você deixar sua curtida aí. Se o vídeo for útil para você, se for bacana, se você achar que foi legal, que te ajudou, compartilha com seus amigos, curte. Isso é sempre importante para a gente continuar produzindo um material bacana para vocês. Valeu, vamos ver o vídeo. Então eu estou aqui com a minha foto aberta e eu vou utilizar uma camada de ajuste de preto e branco. As camadas de ajuste estão aqui no painel de ajustes. E se você não estiver vendo o painel de ajustes, você pode ir em janela e habilitar a opção ajustes. E aí você vai ter disponível esse painel de ajustes. A camada de ajuste de preto e branco está aqui, olha. Ela é a terceiro ícone na segunda linha. Quando eu clico aqui, o que acontece é que no meu painel de camadas aparece uma camada de ajuste. Ou seja, uma camada que não contém pixel. Contém apenas o efeito, o ajuste desejado, nesse caso um preto e branco. E ao mesmo tempo aparece o painel de configuração dessa ferramenta de preto e branco. Eu tenho 8 canais de cor, cada um desses canais obviamente corresponde a uma cor que pode eventualmente estar presente na imagem em maior ou menor grau. Então eu sei, por exemplo, que eu tenho um céu azul aqui atrás dessas nuvens. E se eu então ajustar o slider de azul, esse céu vai ficar mais claro ou mais escuro, mais contrastado ou menos contrastado. Eu sei que essas árvores, apesar de serem verdes, têm muito amarelo. Então, se eu arrastar o slider de amarelo, eu consigo alterar o tom dessas árvores. Isso, obviamente, pode ser para qualquer um dos sliders, desde que você tenha essa cor nas suas imagens. Por exemplo, nessa foto eu tenho muito pouco vermelho. Então, se eu mexo o slider de vermelho, há quase nada de alteração na imagem. Uma outra possibilidade para você fazer esses ajustes do preto e branco é utilizar esse íconezinho da mãozinha com as setinhas. Se eu clico nesse ícone, eu consigo fazer com que a própria ferramenta identifique a cor que eu quero alterar. Então, se eu quero trabalhar no céu, eu vou clicar, a mãozinha está habilitada, veja só, a mãozinha habilitada, eu vou clicar no céu e arrastar para um lado e para o outro, e veja que a própria ferramenta identifica que aquela área é azul e arrasta o slider de azul para mim. Eu não preciso saber que cor é aquela, uma vez que nesse momento a foto já está em preto e branco. Então, se eu quiser trabalhar nessas árvores aqui, eu clico nessa região, arrasto para um lado e para o outro e veja que é o slider de amarelo que se movimenta. Para isso, eu preciso estar com essa opção da mãozinha habilitada. Essa ferramenta chama Target Adjustment Tool, uma ferramenta por ajuste, de ajuste por alvo. Então, ela me permite fazer isso. Uma outra opção que a gente tem nessa ferramenta de preto e branco são as pré-definições. Logo aqui em cima eu tenho a opção pré-definições, então eu tenho preto máximo, mais claro, enfim, eu posso testar alguns desses presets. Por outro lado, se eu criar um preto e branco que me interessa, se eu conseguir chegar num resultado aqui que me agradou, eu também posso salvar esse preto e branco na forma de um preset, de uma pré-definição de preto e branco. Para isso eu venho aqui à direita dessa janela de configuração da camada de ajuste preto e branco, clico nessa opção, aparece esse menu suspenso, e eu tenho aqui a opção salvar pré-definição de preto e branco. E aqui eu posso dar um nome para essa pré-definição de preto e branco. Eu vou chamar PB01, vou salvar esse preset, essa pré-definição de preto e branco, e ele vai estar aqui sempre disponível para mim. Então, toda vez que eu quiser utilizar esse preto e branco, basta entrar na caixinha de pré-definições e escolher PB01. Por outro lado, eu tenho aqui a opção automático, que me faz um preto e branco automático, aquele preto e branco que o Photoshop acha
mais interessantes para essa imagem, normalmente frequentemente não é a melhor opção. E por fim, eu tenho a opção colorir. Se eu habilitar essa opção colorir, o que acontece é que eu posso escolher um tom, que será um tom de cor, enfim, que será aplicado a essa minha imagem preta e branca. Então eu posso fazer um efeito, por exemplo, de sépia, se você quiser a sépia. Ou então eu posso fazer um preto e branco só com um tonzinho um pouquinho mais quente. Então a opção colorir também é uma opção para você trabalhar com o seu preto e branco.